A Sede Estúdio apresenta podcast Microfone Aberto. Convidada, Xiomara Benincá. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Microfone Aberto da Sede Estúdio, que fica à Rua Independência 800, Loja 2. Inscreva-se no canal do YouTube Sede Estúdio. Se você quiser entrar em contato com a gente, pelo Instagram, @complexosede, pelo e-mail sedepassofundo@gmail.com. Hoje eu sou o Neno e hoje eu estou recebendo pessoas sensacionais no Microfone Aberto. Acabei de gravar um e não aguentei muito tempo sem gravar mais esse. Hoje eu recebo um casal maravilhoso, um irmão meu. A vida me deu, as nossas famílias nos deram essa relação de irmão. Há pouco falei com o esposo desta criatura maravilhosa que eu vou falar agora. Eu não vou te chamar de doutora. Não precisa. Me recuso. De jeito Me nenhum, recuso. Hoje imagina. recebo a Xiomara aqui e agora ela vai, sei lá, a gente vai bater um papo maravilhoso, tá? Quero desde já te agradecer. Muito legal. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A Sede Estúdio é de vocês, certo? Sempre foi, né? Mas antes vocês não tinham o caminho, agora vocês aprenderam. Então, usem e abusem, a casa é de vocês, tá bom? E seja bem-vindo. Ai, é uma honra, estou muito emocionada de estar aqui, né? Estou muito emocionada de honrar essa história, né, de vocês dois juntos, da qual eu faço parte, né? Sim. Considerando que o Caio e eu começamos a namorar, eu tinha 14 anos, ele tinha 16. Né? 3 anos de casado, gente. Tu 3 és anos de anterior casado. a mim, né? Tu chegaste antes de mim, mas eu cheguei logo depois. Não, logo em seguida, não foi logo depois, não. O Carlinhos se apaixonou rápido. E aí são, né, 44 anos de convivência entre namoro e casamento. Então, todas essas histórias que vocês contam, eu fiz parte de algumas delas, né? Corri alguns riscos andando com vocês também. Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas eu acho que no final tudo Sendo que a deu metade certo. tu não tinha nem noção do A perigo. metade eu não sabia, porque naquela época não tinha rede social, Nada. não tinha celular para bater Nada, foto, para nada. provar, né, o ocorrido. Nada. Então, assim, entre alguém me contar a fofoca e eu fazer a cariação, a coisa já tinha ido e estava Me tudo conta certo. uma coisa, é destino? Eu acredito que existem energias do universo, né? Embora a gente tenha livre-arbítrio para escolher algumas coisas, eu acho que o universo conspira para algumas pessoas se aproximarem, né? Como vocês dois nessa amizade, Sim. como nos Muito casamentos, forte, né? muito forte. Eu acredito em energias, sim, porque elas se aproximam e ou elas continuam juntas ou elas se repelem num determinado momento, né? E eu acredito que essa energia está agindo aqui nesse momento. Gente, o legal assim, ó, é que eles nunca se separaram. Nunca mais se separaram, nunca mais se desgrudaram. É um troço lindo de ver, né? É verdade. É Eu lindo costumo de dizer ver. assim que nós temos alguns hábitos, né, que a gente não sabe se é porque eu não bebo, que ele não bebe, ou se ele não bebe porque eu não bebo, né? Carnaval, Não eu não sei se eu não gosto de carnaval porque ele não gosta, ou se ele não gosta porque eu não gosto. Carlinhos é um mal acabado. Porque a gente cresceu juntos, né? Então a gente não teve oportunidade de ser adultos separados. Sim. Né? Então, assim, isso é uma história bonita, Claro mas que é uma sim. história muito difícil de acontecer hoje em dia, por conta, digamos assim, ó, de um novo funcionamento da sociedade, Sim, né? sim. Eu acho que muitos não entendem a relação de vocês. Geralmente as pessoas não entendem, elas ficam surpreendidas, né? Porque 44 anos de convivência, teve 11 de namoro. Ele te enrolou 11 anos? Me enrolou 11 de namoro. Mas eu me lembro que os últimos 5 ele andava preocupado. Mas o que aconteceu? Nesses 11 de namoro, eu me formei em psicologia, fiz Sim. concurso aos 22 anos, fui aprovada e daí virei independente financeiramente, né? E aí queria casar, queria sair da casa dos meus pais, mas como eu era moderninha, eu fiz uma proposta para ele. Eu disse: olha, eu com os meus pais não fico mais, sou independente financeiramente, eu sou professora universitária, imagina, com 22 anos. Então, assim, ó, quer morar comigo? Aí, como ele tinha a mãe viúva recentemente, né?
Ele ficou fazendo corpo mole. Eu disse: ah, não quer? Então eu vou morar em Porto Alegre. A gente continua namorando, tudo igual. Traidora, Fui judiou do fazer mestrado Carlinhos. em Porto Alegre, morei Judiasse sozinha do lá. Carlinhos. Ele quase morreu, mas Eu assim, ó, acredito. ou vai ou racha, né? Como vai, ô racha? Ou faz ou sai da moita, mulher Opa, empoderada é mas assim. ele que assumiu Não, em aí todos os ângulos. Aí eu fui, no Em começo todos ele os ficou sentindo ângulos. falta, mas depois já se acomodou, porque eu vinha todos os finais de semana, então ficou aquele namoro à distância. Eu acho que ele achou até bom. O primeiro namoro em EAD. Ele achou até bom. Aí É. quando eu vi que ele estava achando bom, eu disse: não, eu vou Agora ter que ser vai. mais radical. Eu vou ter que terminar com ele, para ele sentir que não é tão fácil assim. E tu contou isso já pra ele? Ele essa sabe, tua estratégia ele sabe, não, maligna? até porque quando eu terminei com ele, aí eu soube que ele é do tipo que namora, né? Sim. Eu terminei, fui viajar com as minhas amigas, aluguei casa na Ferrugem, porque os jovens acham que foram eles que descobriram a Ferrugem, né? Não foram eles. Não. Aluguei casa na Ferrugem, saí passear, mas não me liguei a ninguém. Ele, obviamente, já estava saindo com uma moça com a finalidade de namorar. Não. Porque ele é desses, Não, sabe? não, Ele não. não é de pegar todas. Isso é- Ele é aquele que vai se afeiçoando. Isso é uma calúnia sem provas Ele vai se criminais. afeiçoando e eu entendo, porque ele é um bom moço, sabe? Ele é bom Até moço. a página 2. Não, aí quando eu soube disso, 4 meses depois, eu disse: opa, Opa, vou perdê-lo. agora eu acho que a lição já tá dada, né? Vou dar uma. Vou dar uma, digamos assim, uma pesquisada. Não, confessa só pra mim, deu medo. Deu. Agora gostei. Deu Agora, medo de aqui, ó. perder. Agora gostei. Deu É medo. assumida. Não, porque daí assim eu queria só dar um susto, né? Mas tu eu não viu que pensei o que nesse feitiço- susto o feitiço ele virou- ia se afeiçoar a outra pessoa. Não, teu medo não era da outra, era de dizem- tu perder ele. Dizem as más línguas que era porque ele estava muito deprimido sem mim. Então, quando apareceu a primeira que começou a dar em cima, ele arriou. Ele sempre foi um menino carente. Ele sempre foi muito carente. Eu dormi na praça. Aí só. eu morava em Porto Alegre, não havia celular na época. Sim. Eu cheguei no meu apartamento, estava chegando da Ferrugem. Cheguei do meu apartamento, liguei para ele estava em Passo Fundo e disse: oi, tudo bem? E ele disse: estou indo para aí. Eu disse: não venha. Estou indo para aí. E foi. Claro que sim. E ele tinha um Gol GTS. Certo. Não era um Gol GTS, era um Cadete GTS. Um cadete. Um Cadete Cadete. GTS. E ele foi numa velocidade que eu não vou nem revelar aqui, É o amor. que não é o exemplo para os mais jovens, o que ele fez. Ele chegou lá, né? Não havia pardal na ele época, chegou graças lá. a Deus chegou Tá, lá e aí? e eu abri a porta e disse: eu não converso com gente comprometida. Nossa. Ou você resolve o seu problema lá com a moça, que era uma moça de uma outra cidade, que eu soube que você está enrolado com ela, e aí ou eu não falo contigo. Para vir falar comigo, tem que vir com proposta. Se não tem proposta, nem volta. Casa, comida, roupa lavada. Não, tem que vir com proposta. Quando e onde. E como? Né? Porque eu não vou ficar aqui, eu já namorava há 11 anos, Neno. Pelo amor de Deus. Não. Eu era independente financeiramente, eu morava sozinha. Tu acha que eu ia daí? continuar nessa de namoro? Azar é teu. Por favor. Tô te defendendo, Ou tu acha que Carlinhos. não tinha ninguém que ia Não, aceitar a minha proposta? Bom, nós estamos falando só do Carlinhos. Não, O Carlinhos daí eu já tá. falei. Eu já falei do Daí Carlinhos. foi O tudo Carlinhos lindo eu para já falei. sempre. Daí ele chegou com a proposta, daí a gente casou, né? Estamos casados há 32 anos, temos 2 filhas maravilhosas. Chega do Carlinhos. É muita colher de chá pro Carlinhos. Tá, mas e você, tá? Você estudou aonde? Então, eu me formei na UPF. Não, antes. Antes eu morava em Porto Alegre, né? Eu não sou passo-fundense. Tu não é daqui. Não, eu vim para Passo Fundo e estudei uns 2 anos no ENAV, onde eu conheci o Carlinhos, Sim, né? Sem E dúvida. lá que a gente começou a namorar. Tá, e aí tu fez como é que chamavam? Não era o ginásio, era o 2º grau. Eu fiz o 2º grau aqui em Passo Fundo, porque eu sou porto-alegrense, Sim. né? Então, quando eu vim para cá, carne nova no pedaço, ele já chegou junto rapidinho, né? Tinha um outro que chegou primeiro, mas daí ele chegou empurrando o outro, né? E assumiu o BO para ele. E desde então a gente está junto. E aí, logo ali que eu me formei, com 22 anos, eu já fiz concurso para a universidade, já comecei a dar aula e dei aula por mais de 30 Aula anos. do quê?
Eu dei aula no curso de psicologia, Sim. né? Trabalhei com toda a parte de avaliação, mas o meu forte é a psicologia da saúde, finitude e terminalidade. Esse é o meu forte, com que eu trabalho até hoje. Sabe que essa faculdade que tu tá falando aí, e até o Fellini diz que é uma piada infeliz, né? Eu tenho faculdade na Bósnia, eu não entendi nada que tu... Eu não entendi Bósnia nenhuma. Tu pode repetir? Ele diz assim, que infeliz essa tua piada, mas ela é real. Porque assim, explica para quem tá nos vendo e ouvindo o que é isso. Como é que tu falasse? Finitude e terminalidade. Tá, isso. Boa. Então vamos explicar para quem nos vê e nos ouve aí um pouco melhor essa técnica. Na verdade, aí. assim, é uma área da psicologia, né, que estuda finitude. O que é finitude? Não sei, senão tinha É a consciência de que a vida não vai durar para sempre. Certo. Né? E essa consciência, ela te provoca o quê? Um desejo, né? Uma urgência de fazer que esse período em que tu estás vivo valha realmente a pena. Certo. Né? Na faculdade, eu era supervisora e era tutora dos residentes e trabalhava com a disciplina de psicologia da morte. Mas não é para ser mórbido, né? Para falar de morte para ficar triste. Sim, é para viver melhor. Exatamente para saber qual é o legado. Não sei se tem morte Exatamente, bacana, tem a boa morte, assim como tem qualidade de vida, tem qualidade de morte, né? E em sabendo que a gente vai morrer, é bom tu pensares sobre o legado que tu queres deixar. Mas tu sabe que uma coisa que eu não penso é em morrer. Mas assim, Mas eu sei que eu vou morrer. Embora a gente não pense, todo mundo vai. Não, né? Isso eu tenho Porque certeza. basta estar vivo, vai. A diferença é o seguinte, tu quer deixar que o destino leve para caminhos que tu não gostaria, ou tu quer tomar as rédeas disso? É que assim, deixa eu te contar uma coisa que tu não sabe da minha vida. Eu vou te contar. Eu sou especialista em recomeçar. Eu também. Sabe? Então, assim, eu fui jogador de vôlei, aí o destino, quando cheguei no ápice não sei se dá para dizer na profissão na época, mas eu assinei um contrato profissional na época, em 1984, isso. Aí eu tive 2 problemas no joelho e zerei minha vida, né? Aí depois eu passei uma parte da minha vida à toa na vida, como aquela música, né? Estava à toa na vida. Daí depois voltei, daí fui tentar ser corretor de imóvel, não deu certo. O pai abriu uma imobiliária, Polimóveis, não deu muito certo. Até porque acho que o destino não era ali onde eu tinha que cair, né? Aí depois eu fui... Daí eu comecei faculdade, me aprofundei, fui até... professor também, fiquei 20 anos lecionando e, de novo, o destino zerou minha conta, né? E até muito gozado, porque eu digo que são camisetas, né? Quando eu terminei o atleta, eu tirei, digo, bom, o atleta foi. Qual é a próxima camiseta, né? E agora eu tenho esse desafio que tu tá vendo aqui, né? Que é uma outra camiseta. Que é uma outra camiseta. Exatamente. Então, assim, começar, para mim é uma coisa, tipo assim, não é ruim, né? Tá, tudo bem, por exemplo, agora podcast, estúdio, né? Ninguém entende, aí imagine Passo Fundo, entende menos ainda. É aí que eu gosto. É nessa parte que eu gosto, né? Pois é, Neno, mas para nascer esse podcaster maravilhoso, né, precisou morrer o professor, antes para nascer o professor precisou morrer o jogador de vôlei. Então a vida é feita de pequenas mortes. Só que a gente prefere não ver dessa forma. Mas são essas pequenas mortes que germinam uma nova vida, que germinam um novo ciclo. E é com isso que eu trabalho. Mas para aí, tu trabalha com um novo ciclo, mas você está num novo ciclo, que eu sei. Estou num novo ciclo. Gente, ela chegou aqui no microfone aberto, um videocast que não tem pauta, e ela queria botar pauta, e agora eu vou me vingar dela, porque eu vou cumprir a pauta dela à risca, gente. É verdade. Então, qual é...
Doutora, qual é essa transição que Olha, você vive no eu momento? também tive, assim, momentos De nascer e bem morrer. decisivos como os teus, em Sim. que eu parei e disse: "Meu Deus, qual é o meu papel no mundo?", Uhum. né. E isso acontece principalmente na maturidade, Cedo ou não né. cedo. A partir dos 50 anos, quando a gente faz a conta e vê o quanto a gente deixou para trás e o quanto tem pela frente. Sim. Aí a gente faz um cálculo e a gente vê assim, ó, que não dá mais para fazer rascunho, que é bom a gente começar a escrever já, Que de né. abelha errando enquanto o tempo me deixar. Exatamente, mas a gente assim, ó, tem que ser mais assertivo nas coisas que Sim. quer, nas coisas que deseja, né. Então é importante a gente fazer esse balanço, porque tudo que ficou para trás, errando ou acertando, é privilégio de ter Sim, aprendido, é sim, processo, sim. né. E se você tivesse uma vida de errar, eu acho que não crescia. Eu acho que você cresce Exatamente. no erro e não no Cresce acerto, no erro, o né. aprendizado sai daí, né, porque Aham. daí aquilo a gente por aquele motivo a gente não erra mais, a menos que Sim. for burro, É, ou né, teimoso, pouco né. reflexivo, Sim, porque um mínimo de reflexão tu dizes: "Bom, por que que eu errei? certo. Então não é por esse caminho que eu vou de novo, não vou Uhum, insistir nesse erro", né. uhum, E o que aconteceu, assim, eu sempre trabalhei com psicologia da morte na uhum. universidade, psicologia da saúde, tutoria de residentes, né, sempre trabalhei com isso, prevenção do suicídio, fui eu que pela primeira vez, né, trouxe o CVV para Passo Fundo, então assim, eu sempre trabalhei. O CVV é CVV um é o Centro de trabalho Valorização da Vida, é aquele número extremamente gratuito. importante na atual conjuntura da nossa Exatamente, é um sociedade. número gratuito, né, 188 que a gente liga. Pode E qualquer pessoa, a qualquer hora do dia ou da noite, pode ter, uma pessoa do outro lado para ouvi-lo, ó, né. utilidade pública do microfone aberto, É, viu. o CVV é, digamos assim, alguém para ouvi-lo do outro Sim, lado num momento de solidão do que não não preci o não te atira da ponte que eu já vou aí conversar Exatamente. contigo. E às vezes nem é só sobre suicídio, é Sim, só sim, sobre sim. estou sozinho e preciso falar com Sim, alguém, sim. né. É um Carência serviço absolutamente gratuito, a ligação uhum, não é taxada de jeito nenhum, Tu né. tem esse número? Eu sim, é 188, só que assim, eu não estou mais na cabeça, porque Beleza, é beleza. é digamos assim, um cargo rotativo, Ah, tu fez né. a Mas semente eu sempre e trabalhei com claro, essas questões de vida e e viu a morte. árvore crescer, E né. vi a árvore É crescer. Eu sempre árvore. trabalhei com essas questões de vida e morte, né. Legal. E aí, eu, na minha própria pele, senti isso quando Uhum. em 3 anos fatídicos eu perdi pessoas muito importantes da minha vida, É que ruim. foram 2018, que eu perdi meu pai, Hum, 2019, que a gente perdeu o nosso melhor amigo, hum, e 2020, que eu perdi minha sogra. E hum. aí foi que zerou minha vida, Sim. né. E quando zerou minha vida eu disse: "Bem, vamos fazer a conta, né. Eu Uhum. tenho projetos para o futuro, mas quanto de futuro eu tenho? Hum. É esse cálculo que a Deixa eu gente te tem que contar fazer. deixa eu te contar um episódio bem bacana. Eu trabalhei um tempo na Guaracar, Caio, escuta essa. E um dia eu estava reclamando das pitangas lá, e o Celso Menegas é uma grande pessoa, um grande amigo meu, um grande conselheiro meu, e eu estava lá e chegou nos ouvidos dele que eu estava reclamando das pitangas pelos corredores lá da Guaracar, e ele me chamou. Aí ele estava sentado no escritório dele com a canequinha dele com chá, que se a gente vai tomar café o dia inteiro. E ele foi um Sim. dos que me ensinou a tomar chá também no expediente. Aí ele olhou para mim e disse: "Me pega aquela régua ali". Era uma régua de 30 centímetros, né? Eu peguei a régua e ele disse: "Bota aqui. Onde é que tu tá?" Eu digo: "Tu tá me confundindo com centímetros? Onde é que tu tá aqui?" Eu disse: "Eu não entendi." E realmente eu não tinha entendido aonde ele queria chegar. Eh, Qual é a tua idade, guri? Aí eu botei assim, né? Proporcional é aqui. Tá, beleza. Daí ele tapou, né? E disse: "O que te resta é isto aqui." Exatamente. Então, assim, ó, o que que tu vai fazer? Não adianta tu chorar as pitangas dos Exatamente. centímetros para trás. Uhum. Tu tens que pensar como você vai ser feliz nos daqui para frente. Aquilo me marcou muito. Seguido eu uso o exemplo dessa régua. Essa régua para mim foi mortal, sabe? Uhum. Mas eu já
tenho uma outra concepção disso, tá? Tenho, e vou te contar qual é que é. Eu acho que hoje, porque a gente é uma geração que pagou uma conta, Sim. certo? A gente pagou uma conta. Você, o Carlinhos, eu, nós fomos criados no sistema coronelista. Nossos pais eram coronéis. Muitos dizem assim, teu pai era coronel. Não, no formato da palavra. Exatamente, né? na acepção da palavra. Beleza. E hoje a gente faz o papel dos pais hoje. Que hoje, vamos lá, antigamente nós dizia, vou com o meu velho lá, vou com o meu velho fazer a revisão no carro. Hoje o velho somos nós. Né? Com uma outra concepção, porque, por exemplo, assim, a criação que eu tentei e tento dar para o Alexandre é melhor da que eu tive. Com certeza. E eu tive, o Carlinhos, você, nós tivemos uma educação fantástica, né? Mas naquele conceito de coronel, né? O volta e meia o Alexandre me manda catar coquinho. Mas eu, se mandasse meu pai catar coquinho, quem ia catar coquinho era eu, porque ele ia me dar um bufete do lado da orelha, que até meus netos iam nascer surdo. Né? E, inclusive, isso eu discuti com o Zeca Freitas. O Edson Salvador também falou. A gente apanhava, mas com perfeição, né? O Zeca usou essa expressão, minha mãe me batia com era um espetáculo as surras que eu levava, né? Mas era o que eles tinham aprendido, né? Que dava certo. E numa época em que o principal centro de referência eram as famílias. Sim. Hoje em dia, as informações vêm de todos os lugares. Sim. E as famílias perderam muito, digamos assim, os seus limites rígidos. Primeiro o certo e errado. Né? O certo e errado foi a primeira coisa que caiu. Hoje, né? E assim, o que acontece? Existe um gap entre a geração dos nossos pais e a nossa geração. Porque nós ficamos sem referências. Porque a gente sabe que não quer fazer igual aos pais, mas a gente não tem outro modelo. Sim, doutora, deixa eu reclamar e nessa mesma ideia, e te digo isso porque o Carlinhos tem esse problema, minha esposa tem esse problema. Não é problema, na real eu estou usando expressões infelizes, né? Porque, por exemplo, assim, eu tinha um irmão mais velho e ele só fez cagada, né? Então, assim, antes da gente... Por isso que eu disse que a gente pagou um preço um pouco maior. Né? Por quê? Porque a geração do meu irmão eram 4 anos mais velho que eu, 5 anos. Eles erraram muito mais que nós. Muito mais do que nós. Né? Claro que o meu pai sempre me dizia, cara, o problema é que o teu irmão, ele foi criado num momento em que eu não podia comprar um carro para ele. Porque a gente estava construindo tudo. A gente não tinha, a gente tinha em casa. Eu me lembro, ele contando que era a cama, o fogão e a geladeira. E é isso que temos para o momento. E a mãe corria para um lado e ele corria para o outro. E o meu irmão ficava no meio. Então, foi uma geração também que errou mais do que a gente, né? E muitas vezes colocam a culpa na nossa geração por erros que a gente não cometeu. Né? Eu tenho... alguns dizem, não, tu tem trauma. Não, eu acho que não é trauma, né? Mas em todas as famílias, né? A gente é resultado de pais... quando a gente não é filho único, né, ou primogênito, a gente é resultado de pais que já passaram por uma primeira escola. E às vezes as experiências não foram tão boas. Dizem que o terceiro filho é o mais fácil de criar. Exatamente, o terceiro filho se cria sozinho. Joga a gente que ele joga vai embora. Que ele vai. Mas assim, nós também, né, lá em casa, na primeira filha, meu Deus, tinha que ser uma madeira de vidro, né? A gente ficava supervisionando a babá, né? Era uma coisa assim muito neurótica em cima dela. Na segunda, ela já conseguiu ser criada mais livre. É porque filho não vem com manual de instruções, né? Não. A gente aprende tocando de ouvido. Né? Então, e é complicado. É muito complicado. E eu vejo isso nos nossos pais também. Eles também não queriam fazer igual aos pais deles. Mas eles também não tinham referências a seguir. E não tinham, né? Exatamente, porque antes, né, os nossos avós, eles vinham seguindo as mesmas regras há muitos anos.
ninguém questionava, né? Nós estamos vivendo numa época absolutamente diferente. Não muito pirada, não é Muito, diferente. Não é exatamente. diferente, é A própria pirada. globalização, né, faz com que os limites das famílias sejam, digamos assim, vulnerabilizados, Certo. sejam relativizados, Uhum. porque eles nos escutam, mas eles também escutam o que está na internet. Sim, Eles sim. também escutam o colega de escola, né? Eles também escutam, assim, eles têm outras referências. E a gente entrou no rol das diversas referências, Uhum. que é uma coisa que as gerações anteriores não tinham. O que a É, família dizia era eu sagrado. eu digo que eles têm outro chip, né? O chip é Exatamente. completamente E eles estão diferente. ligados em várias coisas ao mesmo tempo, Sim. né? Que é uma questão assim que para as próximas gerações isso já vai vir modificado, né? Já vai vir É uma das coisas que eu fisiologicamente digo. funcionando. Uma das coisas que eu digo pro meu filho de vez em quando a gente. Agora não, porque a gente está numa parceria muito legal. Eu olho para ele e digo: tu vai ter filho. É, Ah, tu vai ter filho, sabe? é, Por que tu tá me dizendo isso, pai? Porque tu vai ter que tomar uma decisão. Tu vai ter que exatamente. dizer sim ou não para ele. É. E aí tu Entende? vais entender o meu lugar Certo, agora. certo. Aliás, Uhum. Mário Quintana, e isso é verídico. Em Porto Alegre tem a Casa Mário A Casa Quintana. Mário Quintana. E ele, 6 horas, ele ia tomar chá e terminar de ler a 0 hora e o Correio do Povo. Não, Uhum. era Folha da Tarde, lá em cima. E ele conhecia a Dona Delma, né? Sim. E eu cheguei e me apresentei e eu tinha tido uma discussão com o pai. E comecei a conversar com ele, né? Primeiro me identifiquei, olha, eu sou neta da Dona Delma. Não, senta aí, vai tomar um chá comigo. Aí eu disse pra ele, tô muito puto com meu pai, aquela coisa toda. E ele ficou me olhando, daqui a pouco ele disse assim, menino, vou te dizer uma coisa. Pode dizer, Mário Quintana. Você vai entender seu pai o dia que sê-lo. Cara, o que esse cara quis me dizer, E ele cara? não teve filhos, né? O que esse cara quis me dizer? Porque eu não entendi o selo. Aham, Entendeu? aham, Beleza. E aí, o meu filho nasceu e foi muito gozado. Foi uma das conversas mais lindas que eu tive com meu pai. Uhum. Eu contei esse episódio com o Mário Quintana, olhei para ele e disse, agora eu te entendo. Exatamente. Sabe? Agora eu te entendo. Exatamente. E aí eu passei a entender, assim, que merda ele me dizer não. Como era difícil para ele me dizer não, saca? E ele dizia não. Não, e veja, toda essa experiência com o teu pai é um legado que ele te deixa e que eterniza a presença dele por aqui. Muito. Porque tu representas a eternidade do teu pai. Sim. E o teu filho vai continuar representando a eternidade do teu pai e a tua também. É verdade. Né? Então, quando eu trabalho com infinitude, eu trabalho com isso. Eu não trabalho com a parte da morte, da tristeza da morte. Não, porque a morte é necessária, é preciso renovação. Na natureza tudo morre. Sim. E nós fazemos parte da natureza. Sim. Mas nós, como somos conscientes, somos os únicos seres vivos que são conscientes de que isso vai acontecer, a gente cria estratégias para se tornar eterno. E uma das estratégias é esse legado que a gente deixa de pai para filho. E não é um legado financeiro, mas é um legado cultural, afetivo, de valores. Isso é eternizar. Beleza, eu tenho que interromper um pouco nossa conversa e dizer que eu estou conversando agora sim, agora eu vou te chamar de doutora, com a doutora Silmara, né? Nós estamos batendo um papo aqui muito legal. E se você quiser conversar ou encontrar esta doutora, ela vai dizer para vocês o endereço eletrônico dela. Então, eu trabalho só no digital. Vocês podem me encontrar no Instagram, no @Ciomara com C, Ciomara Benincá. No Facebook também, Ciomara Benincá, ou no LinkedIn, Ciomara Benincá. Eu falo de todas essas questões, né? E eu também faço atendimentos online. Ali nas minhas redes sociais tem o link para marcar a consulta. E eu falo justamente sobre essas questões, sobre legado, propósito, valores e fins de ciclo. Muito bem. E antes disso, você se inscreva no YouTube, na SED Studio, que você vai ver esse bate-papo, né? Ver e ouvir na íntegra esse bate-papo e outros bate-papos muito legais
Antes de eu gravar com a Ciomara, eu estava gravando com o esposo dela, mais conhecido como Carlinhos BNK, né? Um amigo de infância. Na verdade, foi um podcast muito diferente, um videocast muito diferente, né? Porque a gente esqueceu pauta, esqueceu que vocês estão aí nos assistindo e a gente voltou à nossa infância, à nossa juventude, à nossa parceria, né? E aí a Ciomara senta aqui, a primeira coisa que ela disse, eu casei com ele com 14 anos, né? Então vocês vejam, né? O poder, né, desse casal, um casal maravilhoso, eu amo de paixão, mas assim, uma paixão doentia, né? Mas aquela doença muito séria. Doutor, eu estou com um problema aqui, como é que nós vamos resolver aí que nós temos que falar sobre transições, sobre perdas, sobre ganhos. E aí? Bom, primeiro assim que as transições elas sempre têm o lado positivo e o lado negativo, Certo. né? E o importante, né, é que o lado negativo, ele traz consigo um lado positivo, que é quando a gente avalia o porquê que não deu certo. Sim. Porque as transições, elas podem acontecer espontaneamente ou porque alguma coisa não deu certo, né? Por exemplo, a transição de uma fase adolescente para uma fase adulta acontece espontaneamente, ela não está sob o teu controle. Mas deixar de jogar vôlei para fazer outra coisa é uma escolha. Então, tudo aquilo que a gente viveu anteriormente, se bem avaliado, nos traz toda uma bagagem, todo um aprendizado para a gente não errar da mesma forma. Eu diria que é uma avaliação, né? Porque essa mudança de uma fase para outra é um processo. E todo processo traz aprendizado. Tá, mas me mata uma curiosidade técnica, tá? Primeiro, eu particularmente reluto com isso, por isso que eu estou botando esse assunto na mesa, assim. Por que na transição a gente só pensa no pior e não pensa que, pô, vai ser melhor, vai... Primeiro a gente eu vou ter que sair daqui e ir para lá. Mas eu tô acostumado a fazer isso. Como é que... Não, eu não vou conseguir. O porquê que a gente primeiro pensa no negativo? Bom, pode ser por vários motivos, Certo. né? Primeiro por conta do motivo da transição. Se foi uma frustração, né? Se foi um negócio que deu errado, isso já nos leva a pensar que, bom, se deu errado agora, vai dar errado de novo. Segundo, porque o nosso cérebro é preguiçoso, né? Ele tende a se apegar naquilo que ele já conhece. Então, Raul Seixas tinha razão. Tinha totalmente razão. A gente usa 10% de Exatamente. nossa cabeça animal. O nosso cérebro é preguiçoso, então ele se sente à vontade com o conhecido. E na transição, a gente não sabe o que vem pela frente. E a gente está apavorado com o desconhecido, né? Então, a gente tende a pensar o pior para se adiantar e não ser pego de surpresa. Bom, e se não der certo, eu tenho um plano B? Bom, e se as coisas não forem como eu pensei? Como é que vai ser? Como eu vou me virar? Porque a gente tem medo do que vem pela frente. Isso é típico do ser humano, né? A gente sobrevive por conta disso, porque se nós fôssemos totalmente destemidos, nós teríamos caído em muitas roubadas, né? Sim. Mas o importante é que a gente tem racionalidade. E a nossa racionalidade faz ponderar. Bom, se não der certo, qual é o pior que pode acontecer? Isso vai terminar comigo? Isso vai me falir completamente? Não, vai ter sido mais uma experiência e daí eu vou para outra, né? Então, assim, esse tipo de avaliação, de colocar na balança, né, o que eu estou vivendo agora, tá me deixando feliz? Com o tempo que eu tenho pela frente, eu tenho como ficar mais feliz, mais satisfeito, me sentir mais gratificado, né? E principalmente uma pergunta que eu acho fundamental, Neno, quando eu me for, o que eu quero que as pessoas digam de mim? Há pouco tu estava me fazendo essa indagação, né? Quando eu me for, que legado eu quero ter deixado? As pessoas vão dizer, bem, o Neno foi quem? Eu acho que sei que muitos vão dizer, cara, aquele cara era um maluco. Um maluco beleza, né? Muito falante, Mas muito assim, querido por todo mundo. Mas eu vou te dizer, o dia que o meu filho foi fazer vestibular, você sabe que a mãe dele é dentista, né? A Linéia tem uma cabeça maravilhosa, uma cabeça muito grande. Ela deu a entender, ela não impôs nada, mas ela deu a entender que gostaria, né?
E o pai, na época, professor universitário, trabalhando no meio da gurizada, muitas vezes aconselhando os meninos a largarem, Sim. né? E usei a mesma metodologia com meu filho que usei com meus alunos, né? E vem ao encontro desse teu raciocínio. Meu filho, o que vai te fazer feliz? Entende? Assim, ó, tu pode dizer assim, pai, me fazer feliz, e que hoje já não é mais, né? Ah, eu vou fazer medicina e vou ficar rico, né? Ah, não, eu vou, sei lá, vou virar, né, um contador e vou governar as grandes empresas, vou administrar as grandes empresas. E ele me disse, pai, eu quero fazer publicidade. Isso vai te fazer feliz? Vai, tô junto, tô junto. Exatamente. E ele demonstra isso. E vocês tiveram a prova desde o momento que entraram aqui na Sede Estúdio. Ele é um cara muito tranquilo, ele é um cara realizado, né? Então, assim, veja como eu me esforço para não... gente, eu sempre digo, eu uso sempre essa expressão. Bom, a porcaria tá feita, né? Então... vamos ver o lado bom da coisa ruim. Exatamente. Não O que tu aprendeste com isso? Mas o mundo, e isso é o que nós estávamos em pauta, né? Que geralmente é o contrário, né? Primeiro vamos ver o ruim, né? Daí, lá no fim, quando tu já está com dor de cabeça, quase deprimido, quase tomando remédio, né? Não, mas isso pode dar certo, né? Exatamente. Mas assim, é 1% da discussão que nós tivemos. Exatamente. Do debate que nós tivemos. Exatamente. Também quando a minha filha mais velha, a Maria Eugênia, foi fazer psicologia, ela foi minha aluna, né? E ela fez depois especialização, mestrado, ela é muito qualificada, mas não teve zero pressão para que ela fosse fazer psicologia. E eu sempre disse, minha filha, tem certeza que é isso que tu queres? Não, é isso. Mas eu acho assim que ela foi na minha sombra, assim, achando que era isso, porque ela se encantava com o que ela via eu fazer. Mas ela não tinha descoberto ainda a veia comercial que ela tem, que ela herdou do pai. Já na segunda filha, a gente não pressionou. Ela nasceu uma artista e a gente estimula essa arte. Tá, mas geralmente, vamos lá. Desculpe te interromper, mas Não, eu acho isso importante. Nas famílias tradicionais, que também não existe mais, e a gente foi criada dentro delas, né? Seria um horror. Sim. Porque eram 2 pesos e 2 medidas muito distantes. Exatamente. Quer dizer, pô, eu tenho uma filha psicóloga, não sei o quê. A outra quer ser dançarina. Exatamente. Exatamente. E o mundo de hoje não nos proporciona isso, até porque eu acho que o mundo carece de arte, eu acho que o mundo carece... E sabe que lá em casa aconteceu isso, né? O Caio, ele dizia, você pode ser o que você quiser, mas tem que ter uma faculdade. Sim. E eu dizia, filha, você tem que seguir o seu coração, o seu talento. Pois é, mas ali tem uma coisa do coronelismo. Exatamente. E também tem, digamos assim, o financeiro. Sim. Ele quer saber se ela vai conseguir se manter, porque daqui a pouco nós não estamos mais aqui. Tá, e outra coisa que tu não tá acostumada, que eu vou te colocar em mão, tá? Porque vocês eram as princesinhas dos papais, certo? E nós não, nós éramos os mal acabados. Prova estar, eu sempre tive, eu era muito namorador e eu dizia, né? Todo quarto da princesa tem uma entrada clandestina e é lá que eu vou entrar, né? Então, assim, por favor, pondere isso, tá? Até porque você não teve a experiência de ter um filho menino. Não tive. Né? Todo mundo diz assim, na tua casa é 2 contra 1, né? Como 2 contra 1? Não, são 2 homens e uma mulher. Não. Por quê? Porque o menino é mais da mãe e a menina é mais do pai, certo? Só que assim, ele enxerga no pai uma outra criação assim. Eu não condeno o Carlinhos. Prova estar, eu contei a experiência que eu tive há pouco numa empresa que a gente está fazendo parceria, que eu digo, cara, eu não estou ganhando dinheiro. E o cara disse, então sai de perto do Alexandre. Que não é assim que funciona. Exatamente. Ele não vai aflorar
o que de Uhum. melhor ele tem se tu Uhum. quer retorno financeiro. Exatamente. O propósito não deve ser ganhar dinheiro, Exatamente. né? O resultado do teu propósito Sim, deve ser ganhar sim. dinheiro, É a né? E consequência e não a causa. exatamente. Né? E o Caio dizia: você tem que fazer uma faculdade. Se quiser dançar, dança, mas. E daí ela pensou: bom, arte, eu vou para arquitetura. Chegou lá, Uhum, não era arte. claro. Ela disse: então eu vou para publicidade. Chegou lá, não era a arte que Que ela ela queria. pensava em ser. E a gente dizia: filha, então vai fazer faculdade de dança. E Sim. ela disse: mãe, faculdade de dança não vai dar conta do talento que eu tenho que exercer. Certo. E Não nem a é o meu satisfação do Carlinhos propósito. teimoso. Exatamente, É. não é o meu propósito. Então hoje ela é dançarina e muito em breve empreendedora da dança, Sim, junto com a irmã. sim, Quer dizer, elas vão alcançar o propósito delas e ganhar sim. dinheiro vai ser uma consequência, né? Eu Mas acho aqui que... eu vejo também, né, Hum. que ele tem a visão do administrador, Não, todo homem tem né? essa E ele visão, cobrava dela Xiomara. isso, e ele, como um bom pai, ele Hum. conseguiu olhar as coisas pela visão Mas dela. a gente tem medo que, assim, ó, que os filhos da gente morram de fome. A gente tem essa Exatamente, e preocupação. claro, e esse é nosso papel como Né? pais, né? Mas também quando a Maria Eugênia disse: pai, eu quero aprender o que tu fazes porque eu quero te suceder, eu Sim, preciso manter as coisas em dia, sim. porque a gente está ficando velho, a gente não Não, é não, não, não. eterno. Eu não tô ficando velho, não. Quem tá ficando velho é você. Não, E sai ficar fora. velho pode ser uma Não, boa ficar coisa. velho é um estado de espírito e eu não tô com esse Não, estado de total. espírito. Mas é que se a gente der uma conotação Ah, negativa para a eu vou palavra deprimir, doutora. Eu velho, vou deprimir. aí a gente vai ficar triste. Me Agora, dá se tu um deres uma azulzinho. condição Ah, positiva, do tipo assim, ó, experiente, mais hum. safo, mais sábio, aí vale Ah, mas tu muito sabe a que chegou pena. uns meninos aqui para gravar e eu contei que eu ia fazer 60 anos de um. Tava arrumando aqui, olhou para mim e disse: não, não é verdade isso. Eu digo: pior é que é. É. Não, e fazer 60 anos do jeito que a gente está fazendo, isso é um Ah, privilégio. tu que tá fazendo 60, eu tô fazendo 25. Eu, na verdade, estou com Não, 58. não, Vocês são mais velhos do que mulher eu. não conta a idade. Xiomara, querida, estamos chegando ao fim do nosso microfone aberto. Cara, eu quero... Meu Deus, cara, não foi uma honra, isso aqui foi um prazer. Tá? Foi um prazer misturado com honra, com alegria, com felicidade. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz mesmo. Tá? Eu quebrei, aliás, vocês quebraram paradigmas, né? Vocês chegaram aqui, esculhambaram tudo, né? Viraram o microfone aberto de cabeça para o ar, mas eu acredito que a gente conseguiu dar uma mensagem de família, de amizade, né? De eternidade, né? De amor, né? Exatamente. Eu morro de amor pelo Carlinhos, né? E é um amor, meu Deus, incondicional. Cara, não me façam mal pro Carlinhos, que Nossa Senhora, né? E a recíproca é verdadeira. Mas é uma coisa muito natural. Então eu Uhum. queria te agradecer, tá? Eu queria te dizer que foi uma felicidade muito, muito inexplicável passar essa tarde aqui com vocês, tá? Eu quero que vocês voltem. Inclusive, eu não disse para o Carlinhos, mas eu vou dizer, o microfone aberto tem uma regra chamada procuração em branco. O que é a procuração em branco? Inclusive, você já tem a sua e o Carlinhos Ai, muito tem a dele. obrigada. A procuração em branco é o convidado trazer um convidado, certo? Então, assim, você tem o direito e o dever, né, de convidar alguém para vir aqui, para bater papo. Inclusive, se você quiser trazer alguém da tua área e vocês fazerem um debate, eu não me importo, certo? Eu prometo que eu fico aqui no canto bem quietinho, só digo microfone aberto, sede estúdio e nada mais. Vou Tá? levar a sério essa procuração, hein? Já tô até com pessoas em mente. Não é brincadeira, eu tô te falando sério. O ProStar está sendo gravado, porque ainda bem. você pode dizer, mas olha aqui, ó, tá gravado. Não, mas é sério mesmo, tá? A gente quer que a nossa teia de aranha ela se aumente cada vez mais, né? A Sede Estúdio tem um objetivo.
o microfone aberto tem um objetivo de trazer pessoas, de mostrar pessoas de uma maneira em que a sociedade não consegue ver, não consegue enxergar. Né? Trazer essas mensagens que a gente trouxe hoje de amor, amizade, preocupação, né? Tempo, né? Realidade, né? O que realmente acontece na vida. Então, o microfone está aberto para te fazer as considerações finais e terminar o programa. Bom, eu agradeço muito, né? Agradeço o convite, foi uma honra a gente poder misturar um pouquinho da nossa história pessoal juntos, né? Com um pouquinho do que a gente estuda, do que a gente entende, da nossa visão de mundo, né? E não por acaso essa amizade é tão duradoura, né? E eterna, né? E com certeza voltaremos outras vezes, né? Porque esse papo vale muito a pena e acredito que os ouvintes também vão curtir demais o que a gente tem a conversar, o que a gente tem a acrescentar. E ouvir também com os teus outros convidados. Muito obrigada pelo convite. Microfone aberto vai ficando por aqui. E agora sim, eu não vou contar quem vai ser o nosso próximo convidado que estará aqui comigo no Microfone Aberto. Tchau! Você acabou de ouvir e ver o podcast Microfone Aberto. Realização da Sede Estúdio. Venha gravar o seu. Rua Independência 800 Loja 2. sedepassofunda@gmail.com. Fone 54 99637 1607.